o Ministério Público de Minas Gerais promove neste mês de abril em Araxá o Congresso de Processo Civil, Processo Penal, Inovação e Tecnologia, que discute os impactos do uso das novas ferramentas tecnológicas nos processos e na rotina das unidades funcionais. Um dos temas de palestra é Direitos Digitais e Ações Coletivas, proferido pelo professor e procurador de Justiça Gregório Assagra de Almeida, que está aqui conosco. Muito boa tarde, obrigada por nos conceder essa entrevista. Boa tarde a todos. Laura, muito obrigado. É uma alegria estar aqui novamente no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É um evento realizado pelo Centro de Estudos, tão importante aqui em Araxá, nesse hotel que é histórico, e debatendo direitos fundamentais da sociedade, do cidadão, impacto das novas tecnologias em favor da cidadania e os riscos inerentes a esses impactos na vida de pessoas. Que são temas que o senhor tem estudado, né? Publicou até um livro a respeito. Recentemente, um livro sobre esse tema, discutindo os direitos digitais e as ações coletivas, livro saiu pela Revista dos Tribunais, junto com o professor Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior. E a preocupação foi compreender, diante da Constituição, das conquistas da sociedade, que são os direitos digitais, as diversas dimensões, analisar as situações de risco, de lesões e de ameaças de direitos e também estudar as ações coletivas, que são ações potentes, fortes, que podem cessar um ilícito, por exemplo, uma fake news, um discurso de ódio, uma perseguição no ambiente da internet, no ambiente das redes sociais, que às vezes atinge milhares e milhões de crianças, idosos, pessoas que estão sofrendo também no ambiente virtual. Então a preocupação é, o ambiente virtual lá não é uma terra de ninguém. O ambiente virtual é uma terra onde tem que ter direitos e deveres. É um ambiente onde tem que respeitar o direito do próximo, a privacidade, o direito ao sigilo dos dados, o direito da liberdade de expressão. Mas tudo dentro de um limite já estabelecido pela Constituição, em que o direito conviva harmonicamente com outro direito. Um direito vai até onde começa o outro. Isso é fundamental para a nova sociedade digital. Pois é, em que os direitos digitais diferem do direito que a gente já existia anteriormente, antes da criação da internet? O que acontece, Laura, é que hoje há uma vida social no ambiente digital. Então, aqueles direitos clássicos, vida, liberdade, segurança, imagem, privacidade, eles são expostos no ambiente digital, seja o ambiente da internet, das redes sociais e da inteligência artificial. E nós precisamos proteger esses direitos, porque você tem vazamento de dados, o que é impactante, imagina um dado, inclusive relativo a informações sigilosas, seus vencimentos são vazados, né? E você pode sofrer consequências com isso. Pode ter informações inverídicas sobre a sua imagem, sobre a imagem de uma instituição, sobre a imagem de um país, e isso gerar danos sociais relevantes. Então o direito e a Constituição precisam ocupar o espaço do ambiente digital, porque a vida é muito digital hoje. Você tem o chamado governo digital, empresas digitais, e é uma revolução constante. Se o direito não ocupar esses espaços, lá vai ser um ambiente de crime, de fraude, de lesões a direitos fundamentais. Então, o Ministério Público, que é uma instituição importante para a sociedade, um grande advogado da sociedade, depende de direitos fundamentais, precisa ocupar esse espaço, inclusive com ações coletivas, para cessar ilícito, parar ilícitos, muitas vezes criminosos, fraudulentos, que abalam o bem social. As ações coletivas já são comuns no Brasil, porque elas são muito comuns no sistema judicial dos Estados Unidos, por exemplo. Como é que elas têm se dado aqui, nessa questão do direito digital?
posso te falar que o Brasil hoje ele exporta tecnologia sobre ações coletivas. É o país que mais se publica sobre o direito processual coletivo, sobre ações coletivas. A nossa Constituição é a Constituição mais ampla do mundo em termos de disciplina da tutela coletiva. A maioria das ações coletivas está na Constituição. Ação civil pública, ação popular, mandato de segurança coletiva, as ações do controle abstrato de constitucionalidade. Então, nós temos um número enorme de ações coletivas que são importantíssimas, porque quando você move uma ação coletiva, Laura, você não protege o direito só de uma criança ou de um idoso, você protege o direito de toda a sociedade. De toda a sociedade. Aquela decisão é forte para o cidadão. Acesse esses ilícitos, repare esses danos de todos que sofreram dano. Todos que tiveram os danos, os dados vazados, deverão ser parados, sofrer, se beneficiar com uma reparação do dano. Então, as ações coletivas, elas são campo de atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública, de outros legitimados, importante para a defesa dos direitos fundamentais. E hoje, muito importante para a defesa dos direitos fundamentais no ambiente digital. Porque a vida, como eu disse, é tudo digital. Começa com o seu smartphone, com WhatsApp, Instagram, e-mail. É uma vida digital. Os drones hoje nos filmando, tudo é um ambiente digital. Nós temos que ter regras, tem que ter a Constituição tendo eficácia, as leis tendo eficácia nesse ambiente digital. E nós temos visto muito embate, né, entre a justiça e as empresas que exploram financeiramente esses meios, né, as plataformas da internet, as redes sociais. Como lidar com essa situação? Então, eu acho que, primeiro, é dialogar. A sociedade precisa conversar mais. E aí é algo suprapartidário. É projeto de Estado. Nós temos que identificar onde estão os problemas e procurar soluções. E as empresas, as big techs, aí nós vamos falar Facebook, Google, Apple, essas grandes empresas, elas precisam também respeitar as leis. Porque você tem todo um ambiente de vida digital. Nesse ambiente de vida digital, você tem que ter respeito à imagem, garantir a liberdade de expressão, respeito ao direito de privacidade, respeito ao consumidor, respeito ao trabalhador no ambiente virtual. Então, nós precisamos de regras e, portanto, disciplinar as redes sociais, meio ambiente digital, é um processo de evolução da sociedade. As Big Techs alegam que não podem ser responsabilizadas pelo mau uso das ferramentas tecnológicas que eles oferecem, né? Que a responsabilidade tem que ser da pessoa que comete o crime, comete algo ilícito. O senhor concorda com isso? Eu não concordo. Eu acho que é óbvio. Primeiro, é quem cometeu o ilícito, mas a empresa, né, essas grandes empresas da tecnologia, se elas têm como cessar o ilícito, elas têm o dever de cessar o ilícito contra a democracia, um ilícito, discurso de ódio, né, discursos racistas, fraudes. Então, se elas constatam, elas precisam cessar. Eu acho que é o dever. É como se você, Laura, tivesse uma fazenda enorme. Você tem uma fazenda enorme. Aí você permite que pessoas estabeleçam negócios, venda, compra, comecem a negociar dentro da sua fazenda. Só que, de repente, começam a negociar droga, começam a praticar fraude, prejudicando outras pessoas dentro da sua fazenda, e você vai lucrando com isso sem fazer nada. Você é corresponsável. Porque você permitiu que no seu espaço, no seu domínio, praticasse isso, e muitas vezes você lucrou por isso. Isso não é razoável. Acho que você disciplinar, ter regra, não é para prejudicar, não, estabelecer limites e responsabilidades para as grandes empresas do setor de tecnologia. Isso é um processo evolutivo de exercício da cidadania. Isso sempre aconteceu. A sociedade precisa de regras, precisa de definição de direitos, precisa estabelecer comportamentos de integridade para viver bem. É isso que garante o mínimo de paz
um mínimo de convivência saudável. E nós temos uma sociedade toda virtual atualmente. E qual que é a opinião do senhor sobre a questão da liberdade de expressão, que é tão aligada, né? Muitas vezes, quando crimes são cometidos com discursos de ódio ou discursos políticos que atentam contra a democracia. A liberdade de expressão é um direito, uma garantia fundamental. É uma conquista da democracia, da cidadania. Agora, eu não posso utilizar da minha liberdade de expressão para divulgar inverdades, para mentir, para fraudar, para atacar pessoas e seus direitos, simplesmente com base no sentimento de ódio meu. Então, os direitos precisam conviver harmonicamente. A liberdade de expressão existe para você criticar, para você posicionar dentro da democracia. Agora, a partir do momento em que você começa a utilizar a sua liberdade de expressão para a prática de ilícitos, para acabar com a imagem da pessoa, trazendo inverídica, para desestabilizar a democracia, isso não é liberdade de expressão. Isso não é acobertado pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão é direito. E não simplesmente um horizonte em que você pode praticar o que você bem quiser. Não, tem limites. Todo direito tem limite. E esse no caso atual, né, do embate entre o empresário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, o STF em si, como que o senhor vê essa situação? Como é que ela deve ser resolvida? O síntese do que eu acho. Eu acho que as decisões judiciais da Suprema Corte, elas precisam ser cumpridas. Seja pela entidade privada ou entidade pública, você tem um meio de você combater a decisão de um ministro da Suprema Corte. Você tem os recursos cabíveis. Agora, simplesmente por você ser uma empresa, ter o domínio de uma empresa que é uma potência mundial no setor de tecnologia, e você simplesmente se recusar a cumprir a decisão de um país, né, onde muitas vezes você tem ilícitos que estão impactando a vida das pessoas, a vida da democracia daquele país, eu não acho que isso é razoável. Eu acho que as empresas de tecnologia em geral, as big techs e tudo isso, eles precisam sentar e discutir com os governos, e precisam se adequar, precisamos de ter uma norma comum de convivência. Agora, a decisão judicial você recorre, você não desculpe. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito. O comportamento da sociedade diante dessa situação tem sido de acordo? A sociedade está apática vendo esse embate, essa briga toda? Eu acho que a sociedade até tem debatido, mas a sociedade precisa se esclarecer mais. Eu acho, Laura, nós precisamos mudar a sociedade somente para o futuro, lá na educação, do primário, primeiro grau, segundo grau, porque você aprende física, biologia, matemática, você aprende história, português, isso quando aprende, mas não aprende a exercer cidadania. E exercer cidadania é você compreender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. É você saber quais são meus direitos básicos como consumidor, meus direitos básicos como trabalhador, o que é o Ministério Público, o que é a Defensoria Pública, o que é o Judiciário, o que é o Supremo Tribunal Federal. Você ter uma compreensão dos direitos e dos deveres das instituições para exercer a cidadania. Então, hoje, as pessoas, muitas vezes, elas se informam por WhatsApp. E muitas vezes, essas informações são baseadas em fake news plantadas. E aí traz desgaste para instituições que são, às vezes, afetadas e atingidas. Eu acho que a sociedade precisa se qualificar mais, analisar, ter um ponto de vista crítico, analisar os dois pontos, mas nós precisamos investir no futuro, lá na base. Ter uma educação de direitos e deveres, de ética humanizada nas escolas, para formarmos verdadeiros cidadãos que saibam separar o que é certo do que é errado, ter uma visão crítica e possa fiscalizar o Estado, fiscalizar o poder econômico, também o setor privado. O cidadão que fala, não, os direitos precisam ser respeitados, esse direito precisa ser respeitado. É assim que se forma uma democracia. E qual que é o papel do Ministério Público nesse sentido? O Ministério Público
é uma garantia fundamental, constitucional e institucional do cidadão. O papel do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento da Constituição e das leis. E identificar situações em que a lei é violada, em que a Constituição é violada, para buscar a defesa dos direitos coletivos, meio ambiente, saúde pública, combater os atos antidemocráticos que firam a democracia, combater discurso de ódio. Então, o Ministério Público é uma instituição de defesa do cidadão, de defesa da sociedade e de defesa dos direitos fundamentais. Esse Congresso está permitindo esse debate sobre as novas tecnologias, os novos desafios do Ministério Público em relação aos direitos digitais e aos direitos fundamentais. E a instituição, ela tem esse papel, que é um papel hoje, nós podemos falar, imprescindível para a organização do Estado, que o Ministério Público fiscaliza, né? Combate os atos ilegais, os atos que contrariam a Constituição, e é fundamental também para a devida atuação do setor privado. Porque às vezes tem uma empresa que não está cumprindo a sua função social, está sonegando imposto, e às vezes está causando lesão ao meio ambiente, à saúde pública, e o Ministério Público tem que defender o cidadão. É como se fosse o grande advogado do cidadão e da sociedade, uma instituição imprescindível para o regime democrático e para os direitos fundamentais. Eu agradeço muito pela entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Contem sempre comigo, vou estar aqui no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, num congresso, sempre toca o meu coração, a minha alma e me enche de gratidão, né? Porque a gratidão, ela é a alma da felicidade, então eu estou muito feliz. Que bom. Obrigada. E você que está nos assistindo, confira as outras entrevistas do Congresso promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais em Araxá na nossa playlist do canal do YouTube MPMG Oficial. Até breve.